Graça e paz, irmãos. Vamos abrir o Deuteronômio, capítulo 11. Do versículo 1 ao 7. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que o Senhor fez. Meus irmãos, no dia do nosso batismo e profissão de fé, nós fizemos um voto de fidelidade ao Senhor. Nós nos comprometemos a seguir ao Senhor até o último dia da nossa vida. Logo, a infidelidade ao Senhor é algo que é muito sério. Por exemplo, a infidelidade conjugal pela lei brasileira pode ter consequências econômicas através de um dano moral, caso o juiz assim entenda, mas no geral não há danos para o faltoso. Quer dizer, antigamente na lei brasileira era crime o adultério, hoje não é mais um crime. Porém, se a parte fiel se sentir prejudicada, ela pode dar uma queixa, ele pode dar uma queixa, e o juiz, examinando as provas, poderá dar um dano moral em favor da pessoa prejudicada. Mas em nossa relação com o Senhor, a infidelidade vai nos levar a ter grandes prejuízos, a ter grandes sofrimentos nessa vida e na eternidade. No texto que nós lemos, Deus exige obediência por parte do seu povo e os adverte com exemplos do preço da infidelidade. Ele cita Faraó, que não obedeceu a sua voz, porque Deus disse a Faraó: deixa meu povo, e Faraó disse: não conheço a Deus e não vou deixar o povo ir. O povo também do Senhor, que ele tirou do Egito e estava levando pelo deserto, desobedeceu, e Deus não deixou eles entrarem na terra prometida. E é citado também outro evento de Abirão, Datã, que não concordaram com a liderança de Moisés e de Arão e também morreram. Então, no texto que nós lemos, Deus mostra
a todos nós, ou lembra a todos nós, que ele exige de nós obediência, fidelidade. E esse é o tema. Deus exige fidelidade. Vamos ver então o primeiro ensino. Deus, irmãos, exige obediência perpétua de seu povo, permanente, constante. Vamos ler o versículo 1? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Nós não fomos obrigados a fazer uma aliança com Deus através de Jesus. Quer dizer, no dia do nosso batismo, nós viemos voluntariamente. Na igreja presbiteriana, nós procuramos o conselho e afirmamos que queremos ser batizados. Então, se passou o processo e nós, então, fizemos aliança com o Senhor. No dia em questão, no dia do batismo, nós nos obrigamos a obedecer incondicionalmente e para sempre ao Senhor. Como Israel, lá no deserto, depois de ter ouvido a lei do Senhor, eles disseram: tudo o que o Senhor ordenou, nós faremos. Foi esse nosso voto. Tudo o que o Senhor ordena na sua palavra, nós vamos obedecer. É justamente isso que ele exige de todos os crentes em qualquer época, no velho, no novo e na atualidade. Versículo 1, repetindo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Mesmo enfrentando muita oposição e dificuldades nesta vida, ele exige de nós plena fidelidade. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida difícil. Não justifica desobedecer a Deus. Ah, pastor, eu estou enfrentando dificuldades na vida. Não justifica desobedecer a Deus. Ele disse à igreja lá de Esmirna, que estava sendo perseguida: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a nossa fidelidade é no tempo bom e no tempo ruim. É no casamento, na alegria e na tristeza, né? Nada nesta vida, boa ou ruim, pode comprometer nossa lealdade ao Senhor. Mateus diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nem a vida, nem o parente próximo, parente distante, nada pode nos apartar da submissão ao Senhor. Esta obediência ao Senhor deve proceder dos nossos sentimentos, da vontade, dos pensamentos, da motivação, do coração. Observe no 20, o Mateus dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não é só uma obediência externa que se pode ver, mas tem de ser uma obediência interna. Sem essas afeições internas,
nossos atos ao Senhor são mecânicos, desprovidos de vida e inúteis aos olhos daquele que conhece o coração de todos. Lembre que os fariseus tinham uma certa obediência a Deus, mas o Senhor disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas este amor, além de ser interno, precisa se manifestar através da obediência incondicional aos mandamentos do Senhor. Jesus disse assim: olha, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quer dizer, eu posso avaliar se eu amo ao Senhor, se eu estou realmente com o Senhor, pela obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Não pode ser, irmãos, uma obediência seletiva aos mandamentos do Senhor, mas uma obediência total. Porque algumas pessoas dizem: olha, eu vou obedecer esse mandamento, aquele, mas aquele outro não. Não, Deus não aceita. Deus quer que obedeça integralmente os mandamentos. Tiago chega a dizer assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então é guardar todos os mandamentos da lei de Deus. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a guardar integralmente a lei civil, a lei moral, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial. Se eles não obedecessem essa tríplice lei, eles estavam entristecendo a Deus, estavam desobedecendo ao Senhor. Veja aí no versículo 1, como diz claramente: olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Tudo isso aí está envolvido na obediência. Já no Novo Testamento, os seguidores de Cristo devem ensinar e observar todos os mandamentos dados pelo Senhor através dos apóstolos. Jesus diz assim: olha, caso alguém não preste, o apóstolo Paulo, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dos apóstolos, né? Dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas advertir como irmão. Então, no Novo Testamento, nós temos as epístolas, que está ali os mandamentos do Senhor, para que nós possamos observar. Sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, que aqueles que professam a fé em Jesus, mas não obedecem ao Senhor, serão publicamente rejeitados pelo Senhor no dia do juízo. Então, se eu sou batizado, eu já dei a profissão de fé, mas eu ando na contramão dos mandamentos do Senhor, naquele dia, no dia do julgamento final, porque cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí Mateus registra assim: olha, muitos naquele dia, no dia do juízo, vão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios?
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. E diz mais: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, não obedeceram aos mandamentos do Senhor, vão ser reprovados na prova final. A desobediência ao Senhor lhe dá o direito ao Senhor de divorciar-se de nós. Sim, porque a única coisa que pode acabar um casamento é a infidelidade. Se eu sou infiel ao Senhor, Deus pode dizer assim: olha, acabou a minha aliança com você. Nós lemos no texto de Jeremias 17 que Deus disse que vou romper a minha aliança. De fato, expulsou ele da terra e eles passaram 70 anos na Babilônia. Se não obedecermos a Deus, não estamos debaixo do pacto da graça. Nós não estamos debaixo dessa salvação, do guarda-chuva divino. Não somos pessoas salvas por Cristo. Não somos ainda perdoados por Deus e nem poderemos entrar no novo céu e na nova terra. A obediência contínua aos mandamentos de Deus é a evidência da nossa salvação em Cristo Jesus. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa salva? Se eu obedeço aos mandamentos de Deus. Se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não sou salvo. Eu só pertenço a uma igreja, mas ainda não passei pela experiência da nova vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos converta, caso seja essa a nossa condição de desobedientes, mesmo estando no meio dos santos e na porta do céu. Aqui é a porta do céu. É só passar, já entrou na presença do Senhor. Mas se não obedecer, não vai entrar. Mateus 7 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em segundo lugar, irmãos, Deus exige a obediência de seu povo para não o punir como fez com Faraó, ou como fez a Faraó. Vamos ler aí os versículos 2, a partir do versículo 2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Então, para reforçar a importância da obediência ao Senhor integral, ele ilustra o castigo dado a Faraó e a seu povo por não ouvir o mandamento do Senhor de deixar o povo ir. Porque Deus mandou Moisés dizer a Faraó: deixa meu povo ir. É mandamento, é ordem. Faraó disse para Moisés: não conheço a Deus e não vou deixar o povo ir. Desaforado. Versículo 3 então diz: e também os sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, as 10 pragas. A desobediência repetida de Faraó a Deus lhe causou sérios prejuízos e revelou a fragilidade dos deuses egípcios. Por não se submeter à vontade do Senhor, as águas do rio Nilo e as fontes
se tornaram em sangue, matando os peixes e produzindo um mau cheiro insuportável, e a escassez de água potável para humanos e animais demonstrou a impotência do Deus Nilo. Eles confiavam tanto no Nilo e Deus poluiu as águas e eles não puderam beber e houve grande prejuízo. A insubmissão à palavra de Deus trouxe ao povo egípcio a praga da rã, que inundou suas casas, trazendo transtornos indescritíveis e fazendo o povo desprezar a deusa da fertilidade, Hecate, associada às rãs. A teimosia de Faraó, a ordem divina, lhe custou uma terrível praga de piolhos que gerou grande desconforto em humanos e animais, demonstrando a fraqueza dos deuses da terra e da poeira. Veja, por que Faraó experimentou todos esses males? Porque ele não quis obedecer a Deus. Por não se submeter a Deus, ele teve de passar pela praga das moscas, que gerou doenças e dor. Poderíamos ainda falar das pragas das pestes dos animais, das úlceras e tumores, da chuva de pedra e fogo, dos gafanhotos, das trevas e morte dos primogênitos. Tudo isso veio sobre Faraó e seu povo, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Tudo isso foi experimentado pelos egípcios, por não obedecerem a Deus. A lição então é clara. A desobediência aos mandamentos do Senhor tem consequências nessa vida e na eternidade. O homem sofre aqui e vai sofrer na eternidade. Eva, multiplicarei a dor da tua, quando você der à luz filhos. A Adão disse, olha, com o suor do rosto comerás o pão todos os dias da terra e tu voltarás ao pó, né? Por causa do seu pecado, vai morrer. Nesta vida e na eternidade. Deus, irmãos, prometeu a Israel que caso ele não obedecesse à sua voz, iriam passar por experiência semelhante à dos egípcios. Olha, estou chamando vocês para entrar, mas se vocês me desobedecerem, o que eu fiz aos egípcios, eu vou fazer com vocês. Está escrito em Deuteronômio, e vou ler aqui. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre estas maldições, sobre ti te alcançarão. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com purido, de que não possas curar-te. Então o Senhor fará terríveis as suas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Então, o Deus que tratou os egípcios por causa da desobediência ia tratar seu povo na mesma moeda. Deus é justo, não é? Esse princípio vale também para nós, irmãos. Se depois de professarmos a fé, não estamos honrando o nosso compromisso com Deus, vamos receber maldição e não bênçãos. Mesmo passando por tantas experiências dolorosas, Faraó não retrocedeu de sua teimosia em desrespeitar o mandamento de Deus e foi com seu exército reconduzir o povo hebreu à escravidão e foi duramente penalizado por sua rebelião com a morte do seu aparato militar. Quer dizer, ele viu aqueles sinais, até disse que o povo podia ir, deixou, mas depois ele recobrou a consciência e disse, não, eu vou pegar esse povo de volta. Por isso ele foi buscar lá perto do mar e acabou morrendo todo o exército de Faraó, porque não quis obedecer a Deus. E o que fez, versículo 4 diz aí, ó, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros,
fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Sim, irmãos, de fato, a morte espiritual, a morte física, a morte eterna estão reservadas para todo aquele que desobedece ao Senhor. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte é consequência da desobediência de nossos pais ao Senhor. Diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A vida desregrada, a ausência de regras e controle, levou ao extermínio humano, salvando-se apenas 8 pessoas das águas do dilúvio. Lembra a destruição? Diz assim Gênesis: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o plano do seu coração no interior. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas aí o versículo 8 dá esperança. Porém Noé achou graça diante de Deus, porque Noé era um temente a Deus. Noé, irmãos, não recebeu juízo porque era obediente ao Senhor. Diz a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, por que ele se salvou? Porque ele obedeceu a Deus. Mas todos que desobedeceram, inclusive irmãos e irmãs dele, pereceram porque não obedeceram ao Senhor. Ló não morreu com os desobedientes de Sodoma e Gomorra, porque andava no caminho estabelecido por Deus. O apóstolo Pedro diz: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Por que ele não morreu? Porque ele era obediente ao Senhor, e o Senhor tirou e deixou os outros desobedientes para a morte. Porque este justo, continua Pedro, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, os tementes a Deus, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Como podemos, irmãos, notar, a obediência ao Senhor conduz à vida e a rebelião conduz à morte. Não devemos imaginar que, se vivermos contrários às regras divinas, vamos ser contemplados com suas dádivas, porque não vamos ser abençoados. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quem é obediente vai ter a vida eterna. Quem é desobediente vai para o fogo eterno. Terceiro lugar, Deus exige a obediência do seu povo para não o disciplinar como fez com os seus antepassados. Aí está o versículo 4. Vamos ler? Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, o seu braço estendido, e o que fez no deserto,
até que chegaste a este lugar. O segundo exemplo de desobediência à vontade de Deus, que resultou em castigo, foi contra seu próprio povo que ele tirou do Egito. Aqueles a quem Moisés se dirige eram menores de 19 anos ou tinham nascido no deserto. Quando Moisés está falando essas palavras, aquela geração que saiu do Egito já tinha morrido, porque se passaram 40 anos, só haviam 3 pessoas daquela época: Moisés, Josué e Calebe. Os outros todos já tinham morrido. O segundo exemplo, então, de fidelidade à vontade de Deus, que resultou em castigo divino, foi contra seu povo que ele tirou do Egito. Aqueles a quem Moisés se dirige eram menores de 19 anos ou tinham nascido no deserto. Ou eles, então, os menores, ouviram falar da disciplina, ouviram como Deus agiu contra os desobedientes, os que tinham 19 anos. Versículo aí diz: considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, o seu braço estendido. Dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, foram 603.550 homens. Desses homens todos, de 20 anos para cima, só 2 entraram na terra prometida. Deus matou todo mundo no deserto. Por quê? Por desobediência à palavra do Senhor. Mas somente 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida, porque desobedeceram ao Senhor, mas os demais se rebelaram contra a vontade de Deus. Números 14 diz: neste deserto cairão o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Não é à toa que diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Dentre as razões que eles morreram no deserto, foi a incredulidade em não crer na providência divina em um lugar árido. Lá eles estavam no deserto e diz a palavra: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Quer dizer, eles acharam que Deus era impotente para alimentá-los. O Deus que fez os sinais no Egito não podia alimentá-los no deserto. Ofender a Moisés, a Arão, era estar ofendendo a Deus. Esta falta de fé foi a principal causa de não entrarem na terra prometida, não crerem em Deus. Hebreu diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vejam que incredulidade e desobediência são sinônimos. Quem crê, obedece. Quem obedece, crê. Quem não crê, não obedece. Se somos incrédulos, não entraremos nas mansões celestiais, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A murmuração constante
foi também um grave pecado cometido por eles. Mesmo após testemunharem a libertação do Egito e os milagres no deserto, como o maná e a água da rocha, eles reclamavam da falta de comida, água e das dificuldades da jornada, duvidando do poder e cuidado de Deus. Quando Deus dava o maná, ele dizia, estou cansado de comer maná, estou a fim de comer um churrasco, não tem churrasco, aí Deus vou lhe dar, me deu churrasco, e aí também eles morreram muita gente por causa dessa reclamação. A farta revelação que temos do cuidado divino para com seu povo nas Escrituras Sagradas não justifica a reclamação da nossa parte, bem como não crê na bondade do Senhor, porque o Senhor tem dito, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A adoração aos bezerros foi outra ofensa para com Deus, porque eles não tiveram paciência em esperar Moisés descer do monte. Meus irmãos, Deus aparece ao povo, eles afirmam, vou fazer tudo o que Deus manda. Aí Moisés sobe ao monte para receber a lei. 40 dias depois, eles abandonaram o caminho do Senhor. 40 dias depois, meus irmãos, por causa destes, a idolatria e murmuração, incredulidade e outros pecados, eles foram punidos com pragas e doenças, picados por serpentes venenosas, consumidos pelo fogo e morreram no deserto. Tudo isso porque não guardaram a aliança que tinham com o Senhor. Isto é um grande alerta para nós que declaramos ser servo de Deus, porque nós também fizemos uma aliança com o Senhor. Então o que aconteceu com Chico vai acontecer com Francisco. É a mesma coisa. Pois se nós andarmos pelos mesmos caminhos que eles andaram, incredulidade, murmuração, desobediência, seremos cortados como eles foram. Paulo diz assim, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Eles foram batizados. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então está dando exemplo. A grande lição é clara. A fidelidade a Deus exige fé, gratidão, paciência e obediência constante. Não é apenas uma questão de ter um nome servo de Deus, mas de realmente viver em aliança com Ele. Assim como eles foram cortados por sua incredulidade e rebelião, nós também devemos estar vigilantes para não cair nos mesmos erros e perder o nosso descanso eterno. Porque Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e vai ser lançado no fogo. Mas aquele que der fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Em quarto lugar e último, Deus exige obediência de seu povo para não serem destruídos como Datã e Abirão. Vamos ler o versículo 6 e 7? E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram
todas as grandes obras que fez o Senhor. Deus, irmãos, preza pela obediência por parte do seu povo e irá corrigir e até mesmo abandoná-lo caso não haja arrependimento. E ainda o que fez a Datã e Abirão. Esses homens não estavam contentes com a liderança de Moisés e de Arão. Só que quem colocou Moisés e Arão foi o próprio Deus. Ao se rebelarem contra Moisés e Arão, Deus mostrou para eles e para o povo quem é que ele escolheu. Por isso a terra se abriu e eles e sua família, mais de 250 homens, caíram no abismo e morreram de maneira terrível. A pena de morte, irmãos, era aplicada em Israel em várias situações. Ofensas contra o Senhor, como idolatria, feitiçaria, falsa profecia, profanação do sábado e coisas sagradas. Números diz: quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Então ninguém podia mexer nas peças do santuário, a não ser os levitas. Um estrangeiro que metesse a mão ali, morreria. Êxodo também diz: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Imagine, irmãos, quem trabalhava no sábado morria. Ofensas contra a vida humana, como assassinato, sequestro e falso testemunho, resultavam em pena capital. Também ofensas sexuais e familiares, como incesto, homossexualidade, estupro, fornicação, filho rebelde e obstinado, seriam punidos com morte. Como podemos notar, Deus não tolera a desobediência e autorizou, em alguns casos, aplicar a pena de morte. Os levitas Datã e Abirão, descontentes com o serviço da tenda da congregação, queriam um sacerdócio que pertencia a Arão por designação divina. Por isso, eles e mais 250 pessoas foram mortas de maneira inusitada por se rebelarem contra a vontade de Deus. No Novo Testamento, o princípio de Deus de punir com morte os desobedientes continua valendo. Ananias e Safira morreram por mentir ao Espírito Santo. Herodes morre por não glorificar a Deus, mas a si mesmo. Alguns na igreja em Corinto estavam doentes e outros morreram por crenças e comportamentos errados. Alguns na igreja na Ásia, no período do Apocalipse, seriam visitadas com a morte por causa da idolatria e prostituição. Fica claro, irmãos, para nós hoje, que a morte é o salário da desobediência ao Senhor. Não podemos esperar viver se estamos andando contrário às ordenanças do Senhor. Concluo. Obediência à sua palavra é a exigência de Deus para nós, seus servos. Não é uma obediência parcial, mas total. Tem de ser uma obediência de todo o coração. Não pode ser uma obediência esporádica, mas contínua. A obediência é evidência de uma fé viva e verdadeira. Quem negligenciar guardar os mandamentos do Senhor não verá a vida, mas a ira de Deus por toda a eternidade. Os exemplos bíblicos deixam muito claro que quem obedece vive e quem se rebela morre. A qual grupo pertencemos? A quem se submetem prazerosamente ao Senhor? Quem se submete prazerosamente ao Senhor ou aos seus mandamentos? Nós seremos expulsos da congregação santa
e da morada eterna se continuarmos trilhando pelo caminho da quebra dos mandamentos de Deus. Mas se pela ajuda do Espírito Santo formos obedientes ao Senhor, gozaremos de felicidade eterna no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe.